Bom dia, turma. Aqui é o professor Vitor, de Atualidades. Hoje, na aula de Atualidades, nós estaremos discutindo sobre a crise política, econômica, humanitária que tem ocorrido na Venezuela. Vamos entender a onda de protesto naquele país, certo? E para entendermos, nós precisamos, primeiramente, compreender a rotina de turbulências que está ocorrendo lá. Ao contrário que alguns pensam, não ocorre protesto somente contra o governo. Há diversos protestos apoiando o governo, né? Protesto contra quem está fazendo oposição ao governo. Então, existem dois tipos de protesto, contra e a favor lá no país venezuelano, apoiando ou querendo o fim do governo de Nicolás Maduro. Em 5 semanas de protesto, os protestos já somaram um saldo de 40 mortes, certo? E 13 mil pessoas feridas. Isso lá em 2014, quando inicia os protestos lá na Venezuela. A Venezuela ela se encontra dividida politicamente, né, em dois grupos, os chavistas e a oposição. Sendo que os chavistas, né, são os apoiadores do ex-presidente Hugo Chávez, do qual veio o indicado Nicolás Maduro e assumiu, né? Então ele é um presidente chavista, né, nas políticas socialistas do ex-presidente Hugo Chávez. E os chavistas eles apoiam a permanência de Nicolás Maduro na presidência venezuelana. Já no outro lado existe a oposição, que quer o fim desses 18 anos de governo do Partido Socialista Unido da Venezuela. Então o confronto tem sido entre esses dois grupos lá na Venezuela. A crise econômica no país ela tem início, certo? Para nós entendermos, com a queda do preço do seu principal produto. A Venezuela ela é um país rico em recursos naturais. Entretanto, a economia da Venezuela ela depende basicamente das exportações do petróleo, que representa 96% das exportações do país. Então, a receita, né, da onde vem o dinheiro para fechar as contas da Venezuela é da exportação do petróleo, ok, gente? Até 2014, os preços desses produtos, né, da petróleo e derivados eram altíssimos. Isso favoreceu aí, né, a manutenção de gastos públicos, subsídios governamentais, produtos e serviços, né, lá para programas sociais, entre outras coisas, que ajudaram a reduzir, de certa forma, a pobreza em alguns níveis ali na Venezuela. Entretanto, em 2014 mesmo, ocorre a queda do preço do barril do petróleo. E o país então viu a economia despencar de fato, certo? O governo passou a depender mais da criação de dinheiro para poder arcar com suas despesas, né? Gerar dinheiro para a sociedade, haja visto que o principal produto tinha tido uma queda, né, no seu preço absurdo, certo? E isso gerou essa crise econômica na Venezuela. Essa queda do preço do barril de petróleo gerou uma inflação na Venezuela. Geralmente essas inflações que ocorriam, elas eram controladas pelos chavistas, certo? Então, o governo chavista tentou, né? Nicolás Maduro tentou controlar, né, a inflação congelando os preços. Então, o que é a inflação? A inflação é a desvalorização do dinheiro, certo? Então, você com o mesmo dinheiro não consegue mais comprar a mesma quantidade de produtos que você comprava antes da inflação. Então, digamos que você com R$ 1 conseguisse comprar 5 pães antes da inflação, durante a inflação com R$ 1 você compra apenas 2 pães. Isso é apenas um exemplo, certo? Então a inflação ela é a desvalorização do dinheiro, ok? Os preços, né, dos produtos superam o valor do dinheiro. Então o que é que o Estado venezuelano fez? Ele congelou os preços. Só que isso provocou a falência de lojas, indústrias nacionais, diversas empresas. Por quê, professor? Por que faliram? Porque essas empresas e essas lojas, elas dependiam de tirar o prejuízo dos produtos em relação à moeda venezuelana, em relação ao dólar, no preço dos produtos. Então essas empresas, essas lojas tinham prejuízo com a desvalorização da moeda venezuelana, ok, gente? Desvalorizou a moeda e eles tinham prejuízos porque o dólar estava supervalorizado e o peso venezuelano estava desvalorizado. Então eles precisavam tirar esse prejuízo
nos preços dos produtos. Como o governo congela os preços, eles não conseguem lucrar, eles só têm prejuízos, prejuízos e prejuízos e acabam abrindo falência e diversas indústrias nacionais e lojas vão à falência ali de fato, certo? Inclusive, essa desvalorização da moeda aumenta esses custos, né, da importação e a inflação chega a um nível descontroladíssimo lá na Venezuela. Ela atingiu 700% ao ano. Absurdos 700% ao ano. Pra vocês terem uma ideia, é a marca considerada a maior do mundo, ok? Então, inflação de fato absurda. O que é que gerou, professor? As pessoas elas não conseguiam comprar mais os produtos com a mesma quantidade de dinheiro, porque os preços estavam absurdos. Então, digamos que com aquele mesmo exemplo do pão que eu utilizei, então com o real, né, que é uma moeda aqui brasileira, estou usando apenas um exemplo para vocês compreenderem melhor, você comprava 5 pães. Com a inflação, você compra 3. Agora a inflação ela está totalmente descontrolada. Com o real você não consegue comprar sequer um pão. Um pão passa a ser R$ 2, por exemplo. Então é algo absurdo. Vai chegar um momento que você não vai conseguir comprar os produtos, certo? E isso vai gerar uma outra crise que a gente vai discutir mais à frente. Entretanto, além da crise econômica, tinha a crise também política no país, ok, gente? Então, Nicolás Maduro ele convocou uma Assembleia Constituinte. O que é isso, professor? É uma Assembleia para criar uma Constituição. Eles queriam redigir, então, uma nova Constituição. Nada mais era que uma jogada do presidente venezuelano para adquirir mais poder, né, e permanecer, se perpetuar no cargo. Para você ter uma ideia, lá na Venezuela ainda estão pendentes eleições de governadores que deveriam ter sido realizadas em 2016, eleições para prefeitos que deveriam ter sido realizadas em 2017 e as eleições presidenciais que deveriam ter ocorrido em 2018. O governo alega que não tem, né, dinheiro para bancar essas eleições, principalmente no momento de crise econômica como eles têm vivido, então tem faltado recursos. Mas a oposição aponta que o motivo seria outro. Seria que Maduro ele está com medo de um resultado negativo nas urnas, o que colocaria seu governo em xeque, certo, gente? Como eu falei, essa inflação, né, gerada pela queda do preço do barril do petróleo, gerou a crise econômica, crise política, gerou os protestos, ela também gera uma crise no setor da alimentação. Então, é comum, né? Nós vemos aí nos noticiários imagens de pessoas em filas para comprar produtos básicos, certo, gente? Como papel higiênico, alimentos, entre outras coisas. Os venezuelanos eles vivem, né, constantemente um racionamento nos supermercados, ok? E no comércio, as prateleiras estão vazias de fato. Aí quando eu vi essas notícias, eu ficava sem entender. O que é que tem ocorrido? Por que é que tem faltado alimento? É porque eles não têm dinheiro para comprar, os supermercados lá, as empresas não estão conseguindo se abastecer, porque o desabastecimento não era de fato assim das pessoas, das famílias, das casas, mas era dos supermercados, né, dos comércios. Eles não conseguiam ter um estoque, um abastecimento, tá? As prateleiras vazias, faltando inclusive produtos básicos, certo? Como alimentos, remédios, vacinas, papel higiênico. O que é que estava então ocorrendo, gente? Então, não é porque faltava dinheiro dos supermercados para comprar os produtos, é porque começou com o aumento do preço, com inflação de 700% ao ano, os preços foram às alturas, as pessoas não conseguiam comprar os produtos, ok, gente? E não conseguiam comprar sequer alimentos para comer, nem remédios, nem nada, porque o dinheiro não conseguia pagar o preço que os produtos tinham. Então, o que as pessoas faziam para não morrer de fome? Começavam a saquear, certo? Saquear os supermercados, os comércios, certo? E esse saque, certo? Inclusive caminhões de abastecimento eram saqueados nos bairros, supermercados, farmácias, comércios eram saqueados porque as pessoas não conseguiam comprar os produtos. Isso gerou desabastecimento, certo? Gerou desabastecimento porque os comerciantes não tinham mais coragem de comprar os produtos, com medo de saques, com medo de terem as suas lojas invadidas, seus caminhões saqueados, entre outras coisas. Isso gerou então um desabastecimento gravíssimo na Venezuela. E esse desabastecimento gerou uma crise de imigração. Você percebe que as crises elas vão gerando crises em cadeias, é tipo uma cascata que vai caindo e vai gerando crise após crise. Então começa, né, com a crise econômica, que gera uma crise política,
que gera uma crise no setor da alimentação e gera uma crise de imigração. Então, se falta comida, né, a solução dos comerciantes e dos donos de supermercados para não serem saqueados é de fato não comprar produtos. O que acontece? Falta comida. Então, se falta comida, as pessoas começam a morrer de fome, passar necessidades básicas. O que é que elas fazem? Migram. Sempre na história da humanidade, quando falta alimentos, quando falta condições básicas para a subsistência da vida humana, o ser humano ele busca a solução através da migração. Então, muitos venezuelanos eles começaram a cruzar a fronteira com o Brasil e com a Colômbia, certo? Em busca de atendimentos médicos gratuitos. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, a cidade de Boa Vista, que é a capital do estado de Roraima, ela recebe um fluxo cada vez maior de imigrantes. Pacaraima, também uma cidade brasileira, recebe um fluxo muito grande de imigrantes nessa cidade, certo? Segundo os dados da Polícia Federal, só em 2016, ok, gente? 2.238 venezuelanos já pediram refúgio aqui ao Brasil. Então, de fato, é muito complicada a situação dos venezuelanos, né? E o governo, às vezes, parece fechar os olhos para não querer ver a situação que o país está e não há um entendimento político lá. Então a oposição quer derrubar o presidente quer se manter no poder. Enquanto isso, o povo venezuelano tem sofrido, tem padecido e por isso que eles têm migrado para diversos países aqui na América Latina, certo, gente? Então essa foi a aula de hoje. Peço que vocês leiam o texto que eu vou estar mandando de apoio e a atividade também vou estar enviando, ok? Tudo de bom para vocês, gente. Tchau, até mais.